O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Eu conheço o Bolsonaro, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Eu conheço o Ciro, integrei mais da metade do meu tempo como parlamentar no Partido Progressista. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. Vou rebater logo mais a nota do Supremo Tribunal Federal de ontem, dizendo que não tirou poderes meus. Isso é fake news. A questão do voto impresso defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados ganhou capítulos preocupantes de ameaças à democracia. O Estadão mostrou que o ministro da Defesa, Braga Neto, mandou um recado por meio de um interlocutor ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que, sem a aprovação do voto impresso, não haveria eleições em 2022. Com a forte repercussão da notícia, o titular da pasta apressou-se em desmentir a informação, mas continuou defendendo a aprovação do que chamou de voto eletrônico auditável. O Estadão manteve a sua posição em relação às informações publicadas. Agora, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre os pedidos apresentados à Corte para que o ministro da Defesa, Braga Neto, seja investigado por ameaças à realização das eleições de 2022. Mas esse é apenas um dos problemas enfrentados pelo governo federal. De olho em maior apoio dentro do Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro cedeu mais espaço para o grupo conhecido como Centrão. O senador Ciro Nogueira, que também é presidente do Progressistas, foi nomeado para a Casa Civil, um dos ministérios mais importantes do governo. E é ele que terá o desafio de fazer a interlocução com deputados e senadores e ajudar o presidente a aprovar pautas do seu interesse. Mas esse casamento com Ciro Nogueira e com o Centrão já começa a causar rachas na base de Bolsonaro. Para acomodar Onyx Lorenzoni, seu aliado, que perdeu o cargo, o presidente recriou o Ministério do Trabalho. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília que cobrem o dia a dia da política. Deixa eu cumprimentar então aqui primeiro a Vera Rosa falando com a gente direto de Brasília. Tudo bem, Vera? Oi, Gustavo, tudo bem, Frazão? Um abraço aí para os nossos ouvintes também. E o Felipe Frazão, que voltou de férias e também está de volta aqui no Poder em Pauta. Tudo bem, Frazão? Tudo bem, Gustavo, tudo bem, Vera? Um prazer estar com vocês nesse Poder em Pauta edição olímpica. Nem tão olímpica assim, né? A gente vai abrir o primeiro bloco falando de voto impresso, voto auditável. Isso porque a gente está gravando aqui, agora são 10 horas da noite, e agora há pouco terminou uma live do presidente Jair Bolsonaro, onde ele disse que traria provas de que a urna eletrônica ela é passível de fraude. Mas teve uma pequena frase que ele falou no início, Vera, que para mim a live terminou ali. Ele falou, olha, eu não tenho provas, mas tenho indícios. Só indícios basta, Vera? Foi isso mesmo, Gustavo. Ele ficou um tempo, né, apresentando o que seria, segundo ele, as provas de que as eleições de 2014 e até as de 2018, as quais ele venceu, teriam sido fraudadas, porque ele disse que ele teria vencido no primeiro turno. Só que a certa altura ele falou o seguinte, não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. São indícios, mas um crime se desvenda com indícios. Precisamos de mais indícios para demonstrar que isso não pode continuar acontecendo. Aí depois digo mais, quero deixar bem claro que esses indícios de que as eleições para senadores, deputados,
podem ocorrer a mesma coisa agora, por que não? Só que o que aconteceu? Ele ficou apresentando uma mistura ali de vídeos descontextualizados, vídeos que estão circulando há anos na internet, umas análises todas enviesadas sobre números oficiais da apuração de votos, coisas que agências de checagem já comprovaram que são distorcidos, o próprio Estadão verifica. Uhum. E, ou seja, não apresentou que há 1 ano e meio ele vinha dizendo, desde março de 2020, ele vinha dizendo que ele ia apresentar isso. E aí hoje ele ainda falou, nessa quinta-feira ele ainda falou assim, mas quem tem que provar é quem acha que a urna eletrônica funciona. Agora, o sistema de urna eletrônica funciona no Brasil há 25 anos, né? Nunca teve ali uma denúncia de fraude, uma coisa assim. Agora, ele ficou também boa parte da live criticando o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, né? Dizendo que é justo que quem tirou Lula da cadeia, que o tornou elegível, agora vai ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta, numa sala escura do TSE. Sala escura. Tinha 2 alvos, né, Vera? Tinha 2 alvos, né? O Barroso e o Lula. Tem que contar, exatamente. Ele deve ter falado umas 5 ou 6 vezes esses 2 nomes aí na live. Falou. Ministro Barroso, por que o senhor é contra o voto democrático, ministro Barroso? E é engraçado, né, Frazão, porque ao mesmo tempo que a live acontecia, o perfil oficial do TSE no Twitter foi desmentido ponto por ponto. O presidente falava alguma coisa na live, o Twitter oficial do TSE ia lá e desmentia aquele trecho, né? Então estava interessante acompanhar essa briga digital entre o TSE e o presidente da República, né? Pois é, porque é só espuma, né, Gustavo? Não, como a Vera falou, não tem consistência nenhuma para provar uma suposta fraude ou indício, que eu não chamaria nem de indício, né? Tem indício nenhum, aquilo ali é pura suspeita, tese, teorias de que é possível. Eles colocaram uma montagem, fizeram um simulacro, não era uma urna, o vídeo era uma coisa falsa. O camarada montou, que se apresentou como especialista, sem credencial nenhuma, montou ali, fez uma montagem em vídeo para simular como seria a suspeita de fraude, e aí misturava um monte de montagem de vídeos antigos que já foram desmentidos, não só agora ao vivo pelo TSE, como em ocasiões passadas, porque as pessoas já tinham circulado nas eleições, né, anteriores esses vídeos, e o TSE já foi, olha, no caso tal, a pessoa estava votando, reclamava que não apertava o número, né, de um candidato e vinha outro, ou vinha um voto nulo, porque não existia aquele candidato. A pessoa estava votando para presidente quando na hora deveria estar colocando o número do governador. Toda essa checagem que já foi feita, foi uma estratégia muito inteligente do TSE de acompanhar, porque já se sabia que ele viria a carga contra esses 2 alvos ali, o Lula e o Barroso, meio um sinal de desespero do presidente, porque parecia uma feira, né? Ele foi enfiando tudo ali, só faltou falar do nióbio e do grafeno. Eu não pesquei, não consegui acompanhar se ele chegou a citar, acho que não, mas colocou um monte de coisa, falou de Queiroz, indiretamente da mulher, né, da primeira-dama Michele Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, dizendo que crimes não são crimes hediondos, quem nunca errou na vida, depois falou de Deus, depois falou das Forças Armadas, misturou tudo, né? O presidente de um sinal de desespero ali. Ele usou, na minha impressão, assim, ele usou a estrutura do Estado, fez isso de dentro do Alvorada, com vários assessores, acompanhado de assessores presidenciais pagos com dinheiro público, levou o ministro da Justiça, quer dizer, arrastou a Polícia Federal, mobilizou recursos públicos da Polícia Federal para tentar levantar provas, né, para abastecer a teoria que ele quer impor, né, a tese dele, que não consegue comprovar, e ainda a TV pública, né, a TV Brasil, que custa 35 milhões de reais por ano para prestar esses serviços à presidência da República, especificamente esses serviços de acompanhamento das atividades presidenciais. Então, assim, mobilizou a estrutura. Dava para rir
se divertir com essa live se não fosse algo muito grave que estivesse acontecendo, porque a estrutura da presidência sendo usada para atacar a eleição e, portanto, um outro poder, o sistema democrático e os outros dois poderes, né? Perfeito. E tem um detalhe, né? Esses vídeos que foram apresentados pelo presidente, né? Como seriam os indícios de fraude nas eleições. Boa parte desses vídeos, inclusive, já foram desmascarados, mas me chamou a atenção, Vera e Frazão, que um desses vídeos que denuncia a fraude na eleição de 2014 foi protagonizado por um tal de Alexandre Chute. Ele é um astrólogo que já disse fazer acupuntura em árvores. Esse é o nível. A gente fala, parece brincadeira, mas esse é o nível da prova, entre aspas, que o presidente apresentou para dizer que as urnas eletrônicas são violáveis, né, Vera? Exatamente. Inclusive, como eu falei, o Estadão verifica, o projeto comprova. Fizeram checagens disso e já assim, são coisas antigas que ele apresentou, não tem nenhuma coisa nova assim. O TSE logo explicou que a apuração dos votos não é em nenhuma sala secreta, é pública. É na própria urna, né, Vera? A própria urna, ela faz a contagem e aquilo depois, o registro da urna é recolhido e transmitido para o TSE aqui em Brasília, né? Para a central do TSE, que é uma central, tem todo um comando de operação, nós jornalistas acompanhamos aqui nas eleições, vai todo mundo para lá, vem como está a contabilização, e não tem nada escuro não, viu, gente? É uma sala bem iluminada. Mas isso que você falou astrólogo não é muito minha praia, não. Acupuntura até acho interessante, viu, Gustavo? Mas não em tinha árvore? Ninguém. Não, em árvore não sei se funciona, viu? Eu às vezes eu uso assim, né? Tenho assim, tá com uma dor aqui ali, vale a pena, viu? Eu recomendo. Agora, astrólogo tem quem goste. Mas não tinha ninguém gabaritado, né? Nem o próprio especialista em inteligência ali, que é um coronel da reserva do Exército, que diz que atua nessa área como analista de inteligência aí para o governo há quase 40 anos. Nem ele sabe, né? Parecia que botou até um mascote ali, parecia um garoto propaganda para fazer um vídeo defendendo. Parecia com ele, o rapaz ali que estava apresentando. Ninguém nunca viu, não tem credenciais, as pessoas não têm credenciais para fazer os questionamentos que elas quiseram apresentar ali. É simplesmente disseminar a confusão. Lembrando, Eduardo Gomes, ele é assessor da Casa Civil. E ele foi nomeado na gestão do general Luiz Eduardo Ramos, quando estava na Casa Civil, antes da reforma ministerial agora. E antes na Secretaria de Governo também, estava na Secretaria de Relações Institucionais. Então já está há algum tempo com o Ramos, né? É uma pessoa da confiança do ministro Ramos. Agora, o que não é engraçado nessa história toda, né, na semana passada revelado pelo Estadão, são as graves ameaças à democracia que membros do governo cometem praticamente toda semana, né? Dizer que a eleição não vai acontecer, que se não tiver o voto impresso não vai ter eleição. E na semana passada o Estadão revelou um caso muito sério, muito grave, né? De que o ministro da Defesa, o Braga Neto, através de um intermediário, fez graves ameaças ali com mensagens direcionadas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, Vera? Foi isso mesmo. O ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, ele procurou um interlocutor político e disse o seguinte: não haverá eleições em 2022 se não for aprovado o voto impresso. O voto impresso está em tramitação numa comissão especial da Câmara dos Deputados. E esse interlocutor do ministro Braga Neto imediatamente avisou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi conversar, isso foi no dia 8 desse mês, dia 8 de julho, uma quinta-feira. No domingo, Arthur Lira foi conversar, procurou o presidente Jair Bolsonaro e falou que não contasse com a Câmara para harmonizar o ambiente, dissipar crises, votar medidas econômicas, mas não para nenhuma ruptura institucional no país.
E o presidente disse, não, mas não tem essa conversa. Não. Falou, tem sim, tem, o senhor sabe que tem, e o Congresso não vai aceitar isso. E diante disso, combinou-se de, na segunda-feira, ali já haver o presidente disse que ia apresentar no dia 12 a indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal e combinou ali com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para ir à sede do Supremo. E aí eles já conversaram, né, já sobre todo esse episódio de voto secreto, de voto impresso, melhor dizendo. E aí ficou-se de marcar o encontro dos três poderes para tentar essa pacificação, né? Ia ser logo depois, mas o presidente foi internado, né? Teve um problema no intestino, teve que ser internado e esse encontro foi adiado. Só que quando o presidente voltou, ele continuou. Primeiro ele disse que ia ser, né, o Jairzinho Paz e Amor, mas isso não aconteceu. Ele continuou atacando o Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE, mas também integra o Supremo. Quer dizer, a crise continua, né? E tudo isso, né, gerou, obviamente, uma reação de várias entidades, de políticos, e agora tanto o Congresso, né, mais precisamente a CPI da Covid, alguns senadores, e o próprio Supremo Tribunal Federal já provocando a Procuradoria-Geral da República, né, Frazão, querem ouvir o Braga Neto para saber que história é essa dessas ameaças de que não teremos eleições o ano que vem se o voto não for impresso, né? É gravíssimo esse fato, né, que é revelado aí pela Vera, a reportagem da Vera e da Andresa Matais, a chefe aqui da sucursal de Brasília, que coordena o nosso trabalho e apura muito também, as duas foram super elogiadas aí por todos os colegas da imprensa, porque essa reportagem, de fato, é muito complicado de você trazer à tona uma informação grave como essa, em que as pessoas que sabem dos fatos e que testemunharam não querem falar em on the record, né, como a gente chama, elas não querem aparecer na reportagem. Então é um trabalho muito árduo para se reconstituir, né, aquela situação, né, Vera? E que ninguém conseguiu desmentir, né? E como não conseguiu desmentir, e digo mais, né, Gustavo, o Braga Neto procurou ali, ele conversa com interlocutores do Congresso, do Parlamento. Então, vários outros senadores e deputados sabem do que aconteceu. Tem gente que conhece os fatos, né? Então, eles têm a obrigação de investigar, de convocar mais uma vez, convocar o ministro da Defesa a dar explicações. Eu não me lembro de outro governo que tantas vezes o ministro da Defesa estivesse sendo convocado ou convidado, pelo menos, né? Porque eles sempre tentam amenizar, porque o convite ele pode remarcar, mas a convocação ele não pode faltar, ele é obrigado a ir, e não pode mentir também, né? Então tem que ir ao Congresso dar explicações, sim, e o Ministério Público também, porque o fato é muito grave. É de fato mais uma, no mesmo dia daquela ameaça que o presidente disse, né? Que não haveria eleições. Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Foi no mesmo dia. Isso que eu ia dizer. Nesse dia 8 de julho, foi que o Braga Neto conversou, mandou esse recado para o Lira. Foi o mesmo dia em que o presidente disse a mesma frase. Se não houver eleições limpas, não haverá eleições em 2022. Agora, só lembrando que o general Braga Neto divulgou sim, uma nota na qual ele disse que não se comunica por interlocutores. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Mas ele que não é verdade, né? O que não é verdade, né, velho? Exato. Não é verdade. E reiterou o apoio ao voto eletrônico auditável com comprovante impresso. É isso que ele escreve na nota. Quer dizer, ele não desmente a informação, né? Perfeito. Ele não se comunica com o interlocutor. Por muito menos, em outros países já teve general sendo preso, destituído, submetido a conselho de justificação, né? Na França recentemente, por ataques também à presidência da República, no Uruguai recentemente oficiais de alta patente da Marinha. Então, aqui no Brasil, nada acontece, né? O caso Pazuello abriu a porteira
acendeu o sinal amarelo, né? E como a gente está vendo aí, segue ao contrário do que o general Hamilton Mourão, vice-presidente, fala, que o Brasil não é uma republiqueta de bananas, a coisa está caminhando mal, né? Está indo contra o que ele diz, porque como o presidente andou dizendo aí, ele tem vezes que atrapalha mais, né? Agora, quem o presidente vai ter que aturar dentro do governo é o senador Ciro Nogueira, né? Porque o governo resolveu aí abrir mais as portas do seu primeiro escalão para o chamado Centrão, e uma das figuras que representa muito bem esse grupo é o senador Ciro Nogueira, numa reforma ministerial que o presidente está fazendo, Vera, para tentar se proteger no Congresso Nacional ou também de olho nas eleições de 2022. Lembrando que o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, é um partido que poderia dar a capilaridade nacional que o Bolsonaro necessita para poder aí fazer sua campanha para 2022, né? Como você bem disse, são as duas coisas que o presidente está tentando com essa nomeação do senador Ciro Nogueira para ministro da Casa Civil. O Ciro Nogueira, ele era titular da CPI da Covid. E agora, indo para a Casa Civil, ele vai ali também coordenar essa tropa no Senado que está toda dispersa, viu? O governo não tem maioria no Senado nessa CPI, então está em minoria. E o Ciro Nogueira também é presidente do Progressistas, né? Que é um partido, como você disse, que tem bastante capilaridade, é forte ali no Nordeste, e onde o presidente Bolsonaro precisa de apoio nessa região, porque o Nordeste é o celeiro de votos do PT, né? Apesar do PT ter perdido ali apoio, mas ainda está na frente, o presidente precisa disso. Muita gente não gostou disso, né, Frazão? PTB, por exemplo, Roberto Jefferson, que é da base aliada, disse que o Ciro Nogueira é uma maçã podre no cesto. Já que ele tinha dito que o Bolsonaro era fascista, né? Que ele disse em 2018, né? Isso. Divulgou nas redes sociais um vídeo que o Ciro Nogueira criticava o Bolsonaro, apoiava o PT, porque realmente ele apoiou o PT. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para a presidência da República. Mas no impeachment da Dilma também, na hora H, eles abandonaram. Desembarcou, verdade. Exato. Coisas que eles temem agora. Viu? É o mesmo partido. Coisa que eles temem agora, né, Vera? Que aconteça no futuro com o Ciro. Tem uma coisa que chama a atenção, é que chega perto da eleição, geralmente um governo perde os ministros políticos que detêm mandato parlamentar, eles abrem mão do cargo para voltar, se licenciar, né, desincompatibilização, para poder concorrer sem nenhuma vantagem, né, para concorrer a um novo mandato. O governo Bolsonaro está sendo ao contrário, né, à medida que vai se aproximando da eleição, o que ele está querendo com isso? Ele quer ganhar apoio, né, quer garantir algum apoio eleitoral, se blindar um pouco para não sofrer nenhum tipo de ameaça de impeachment e segurar esses partidos com ele, porque não faria nenhum sentido ele agora, há praticamente um ano, pouquinho mais de um ano das eleições, rechear o governo de políticos que têm mandato, que pretendem se reeleger, que por isso vão ter que se licenciar ainda no primeiro semestre do ano que vem. É uma passagem quase que relâmpago no governo, né? Então é isso, mas esse PP, como a Vera falou, é muito importante. São 685 prefeitos eleitos no Brasil, mais de 6 mil vereadores, 41 deputados e 7 senadores atualmente, quer dizer, tem um fundão eleitoral de 4 bilhões aí para o presidente estar tentando negociar, né? Então o PP teria ali a quarta maior fatia, seriam mais ou menos, se for isso mesmo, cerca de uns 280 a 300 milhões de reais. Exato. É importante, né? Exatamente. E por causa dessa saída do Ciro Nogueira, né, para a Casa Civil, teve que se abrir espaços no governo. E aí veio a história da recriação do Ministério do Trabalho para poder abrigar um aliado de primeira hora, que é o Onyx Lorenzoni. O Onyx já está sendo conhecido como atacante ruim, porque atacante ruim em time de futebol é substituído a todo momento, né? E acho que, se eu não me engano, é a quarta.
quarta substituição, né, que o Onyx passa, né? Mas isso também contraria uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro, que lá em 2018 falou que no máximo teria 15 ministérios. 15, E agora ele já está com 23, hein, Vera? Isso mesmo, está com 23 ministérios. E Onyx Lorenzoni, ele estava na Secretaria-Geral, mas como o general Luiz Eduardo Ramos saiu da Casa Civil, foi para a Secretaria-Geral, Onyx, para onde iria Onyx? Como ele é um aliado de primeira hora, o presidente decidiu atender aquela pressão para recriar o Ministério do Trabalho, que vai se chamar Ministério do Emprego e Previdência. Mas essa trabalho, que vai se chamar Emprego e Previdência, está no guarda-chuva do Ministério da Economia atualmente, né? Porque é o super Ministério da Economia, abriga várias áreas. Só que o Centrão está fazendo muita pressão para que a economia essas costelas, como se diz assim. Então, trabalho, o outro é indústria e comércio exterior, e agora estão de olho também no planejamento. Então, isso é a próxima disputa aí de poder é por essa área econômica, e o Guedes lá resistindo. O único que ele topou ceder foi esse, né? Emprego e previdência, mas agora eles estão de olho em planejamento. E o Onyx também é outro, né, Frazão, que vai sair agora também para se candidatar, agora não, em abril, para se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul. É o sonho dele, né? Aí ficava ele, o Osmar Terra, né, que também foi ministro, que durante um certo período operaram juntos no governo, né? Um substituiu o outro. O Onyx, aliás, vocês falavam aí, o Onyx foi Casa Civil primeiro, depois Cidadania, substituindo o Osmar Terra, agora a Secretaria-Geral e agora o novo Ministério do Trabalho, né? E ele quer ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. O Osmar Terra parece que vai fazer um acordo com ele, está muito desgastado pelas previsões muito, muito erradas durante a pandemia e não tem o mesmo apoio do presidente que o Onyx tem, né? O Onyx, de fato, demonstra ter algum prestígio, guardar muitos segredos do presidente da República, que hoje o chamou, nessa live, né, nessa quinta-feira, o chamou de meu Coringa. Meu Coringa não é o Coringa do Flamengo, não, viu? O pessoal que gosta de futebol, não é o Gerson, saudoso Gerson. E nem o inimigo do Batman, né? E nem o inimigo do Batman, né? É o Onyx, o velho Onyx, deputado de longa carreira aqui no parlamento, e admitiu, né, que usava de caixa 2, e embora isso não tenha constrangido ninguém no governo Bolsonaro, mas admitiu e não foi punido, né? Cabe lembrar sempre isso, admitiu o uso de caixa 2 em campanhas eleitorais e nunca foi punido por isso. O ministro Onyx agora na nova função, e pode ter mais, eu acho que vai ter mais ainda, viu? Eu acho que o Paulo Guedes ainda vai ter que ceder, como a Vera estava falando, um pouquinho mais, porque meio que abriu a porteira, né, Gustavo? Sim. Abriu para a Casa Civil, coisa inédita, nunca teve isso na nossa história recente, entregar assim a Casa Civil para o Centrão, da forma como o Bolsonaro está entregando, né? O Roberto Jefferson até lembrou do Jorge Bauhaus, né? O ex-deputado de Santa Catarina, um político do PFL de longa carreira, que teve essa função no governo Collor, né? E que isso foi o início do risco ao Collor, quando ele perdeu o apoio do Congresso. O Roberto Jefferson tem essa memória porque ele era líder do da governo tropa Collor, de né? choque. Então, é muito interessante ouvi-lo, que ele está incomodado, está enciumado, que pode estar perdendo o Bolsonaro para o Progressistas, ele porque queria filiar o Bolsonaro, ele está filiando figuras aí da direita, extrema-direita, para tudo que é canto, vai todo mundo para o colo do Roberto Jefferson, do Mensalão, né? Preso, condenado no Mensalão, e agora acaba que isso começa a surgir, tudo que é demanda não atendida e represada no governo, todo mundo vai querer tirar o seu naco, né? Desloca uma para o Ministério do Turismo, recria Ministério do Orçamento, né? Ou, na verdade, o Ministério do Planejamento, né? E Gestão,
Enfim, vai rolar ainda, a fatura ainda vai ser mais paga, né? Eu acho que não vai resistir, é tão pouco tempo da eleição. E assim, gente, nós encerramos o nosso Poder em Pauta de hoje. Queria agradecer, primeiramente, a Felipe Frazão, que não está dormindo direito, porque está acompanhando os Jogos Olímpicos, não é verdade, Frazão? Não consigo largar a madrugada aqui. Eu já trabalhei numa transmissão de Jogos Olímpicos na China, dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, e era uma loucura, porque a gente fica tudo totalmente invertido, Gustavo, e é maravilhoso, né? É um evento muito legal, pena que a gente não está podendo curtir mais, e que os atletas também não estão curtindo mais, né? Porque não há público, essa situação que a gente está vivendo, mas olha, Olimpíada é muito política também, né? É uma delícia, tem tantos assuntos, Comitê Olímpico da Rússia, que a Rússia não pode usar as suas imagens porque foi punida, a decadência de Cuba, né, no esporte, a disputa China-Japão pela liderança na quadra de medalhas, geopolítica total e uma representatividade alta, interessantíssima do Brasil, né, dos nossos medalhistas, né, mulher negra, jovens, interessantíssimo. Parabéns para eles e recomendo aí que todos assistam um pouquinho também. É isso aí. Deixa eu me despedir também aqui da Vera Rosa. Obrigado mais uma vez, Vera. Obrigada, Gustavo. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer, Thaisa Medeiros e Jéssica Brasil. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. E agora você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora Paula Lima. Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. Encerrando Vozes Negras com Elza Soares, grande dama da música brasileira e voz importantíssima para a cultura negra. Hoje, Elza fala de seus hinos antirracistas. A carne mais barata no mercado foi a carne negra. Foi, agora não é mais. Essa canção é um hino antirracista. Tem outro hino antirracista que eu quero falar para vocês. É música minha do Renegado, que fala: nunca foi fácil e nunca será. Para que todos os pretos e pretas sintam orgulho do que são. Um beijo de Elza para você, Paula. Foi um grande prazer e para os ouvintes também. Você ouviu Drops Vozes Negras. Realização Sony Music e Rádio Eldorado.